Salve, salve galera! Tudo certo por aí? Ter um serviço bem otimizado não gera apenas lucro, mas também clientes satisfeitos. Processos que demandam muitas etapas, pessoas diferentes na sua execução, podem ter falhas e também gerar muito desencontro de informação. Isso tudo torna o serviço caro, lento e ainda frustra clientes e colaboradores. E é exatamente por isso que a gente vai falar sobre o Service Blueprint, que é uma ferramenta muito boa para analisar esses pontos de fricção. Então fique aí que a gente vai falar tudo sobre essa ferramenta. Ter processos muito longos é como correr dentro da água. A gente acaba gastando muita energia e provavelmente a gente não vai chegar aonde a gente quer com a rapidez que a gente necessita. E a primeira dica é visualizar o processo. Ter uma visão holística de toda a sua cadeia de produção, de todos os processos de atendimento do seu cliente, ajudam a gente a identificar os pontos de fricção e os momentos de passagem de bastão entre um setor e outro, entre um silo e outro. Então é muito importante a gente ter essa visualização do todo. As ferramentas de design, elas são ótimas para ajudar a gente nesse processo, e o Service é uma delas, tá? Que ajuda a gente a analisar diversos pontos, diversas áreas de um serviço. Com a aplicação da ferramenta, é possível gerar uma representação visual e detalhada dos processos ao longo do tempo. Quais os canais de contato, os bastidores desse serviço, quem suporta a experiência do cliente, entre outros detalhes que a gente consegue visualizar dentro do Service. O Service foi escrito pela Shostak, que na época que ela era executiva ainda do Citibank, e ela escreveu um artigo para a revista Harvard Business Review em 1984. Acabou que passou o tempo, o pessoal da Adaptive Path, lá do Jesse James Garrett, capturou essa ferramenta e acabou aplicando algumas técnicas ali dentro do design. E isso formatou o Service Blueprint que a gente entende hoje. Então, isso deu uma repaginada, né, e acabou massificando a aplicação dessa ferramenta dentro do universo do design. Mas ela pode ser aplicada em várias outras áreas, em outras diferentes áreas, beleza? Nessa conversa, a gente vai trabalhar a versão do Garrett, tá? Que tem uma forma didática mais interessante e visual também. Tá, agora chega de história. Vamos logo ver como o Service funciona na prática, beleza? Na literatura, o Service é composto por 5 etapas. No entanto, elas se relacionam durante o processo e nem sempre é linear. Então é muito comum a galera aplicar achando que é um método linear, mas não, ele vai e volta e ele pode circular e ir para frente na linha do tempo e voltar. Então ela é bem dinâmica, mas ela é interessante que a gente consegue visualizar ela ao longo do tempo, beleza? Construímos sempre no formato a gente sempre constrói no formato cronológico, mas já pegamos cenários em que o sistema vai e volta dentro dessa linha cronológica. Por isso, algumas vezes é preciso adaptar o que a literatura aponta como boas práticas. Então, assim, tudo que a gente for falar com vocês aqui, ele pode mudar um pouco dependendo do cenário que está sendo aplicado. Como está na literatura, né, ela mostra de um formato linear, mas é justamente para trazer essa didática, essa dinamicidade aí para a ferramenta. Mas em linhas gerais, ele é composto por essas 5 camadas, então pense que ela tem 5 camadas na vertical, e a gente tem as camadas e a jornada do cliente na horizontal. Então, na vertical a gente tem as camadas e na horizontal a gente tem o passo a passo do cliente dentro dessa jornada, beleza? Então, a primeira camada que a gente sempre analisa são as ações do consumidor. Nessas ações do consumidor, basicamente a gente constrói uma jornada do cliente com passo a passo. Às vezes a gente faz macroetapas, que são etapas maiores, e dentro delas a gente desmembra pequenas etapas, para não ficar muito caótico, tá? Então dá para fazer uma hierarquia, digamos assim, dentro da jornada do consumidor. Então, por exemplo, se eu tô dentro de uma fase de carrinho de compra, dentro do carrinho de compra, né, digamos assim, do carrinho de compra a gente tem algumas etapas ali, que são, por exemplo, os dados do cliente, os dados da entrega, os dados do cartão, o checkout de fato, né, a conferência e daí a finalização. Essas 5 etapas, digamos que ela está dentro da camada carrinho de compra.
Entende? Então, quando a gente está olhando as ações do consumidor, às vezes a gente faz macroetapas para ficar mais fácil a visualização, tá? Então, a gente coloca faz essa hierarquia dentro da jornadinha do consumidor. Aqui na Idativo, a gente trata como se fosse uma linha cronológica principal. Então, é a partir dela que a gente desmembra todas as outras ações, tá? E é de onde a gente olha, se aprofunda nas outras camadas. Se a gente quiser saber mais sobre esses conteúdos da jornada, como que a gente faz, eu vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Na jornada mais completa. Mas aqui dentro das ações do consumidor, a gente consegue, dentro dessas, a gente tem as camadas, então a primeira camada é a linha do consumidor, e nessa linha do tempo do consumidor a gente vai colocando cada etapa dela, cada ação que o cliente tem, beleza? A segunda camada tem a relação com os pontos de contato. Então, olhando as ações do consumidor, a gente começa a olhar os pontos de contato que esse consumidor tem com a ferramenta ou com o serviço. Então, essas são as interações mais evidentes do serviço. E é o momento em que o cliente, de fato, aciona alguma forma de contato, seja ela por uma loja física ou por um canal digital. Por exemplo, se o serviço conta com um espaço físico, vai desde a abordagem do vendedor com o cliente até a entrega do produto, como ele vai entregar o produto para você. No entanto, essa interação ela pode ter canais digitais também, como um saque ou um atendimento ao suporte. Deu algum problema, como que eu aciono a empresa, como que eu trato isso dentro desse universo de atendimento que essa empresa está me oferecendo. Há algum tempo atrás, a gente gravou um Idativo Cast com a Monize Tunoli, que ela é Head de CX lá na Sami. E ela contou como que é essa estrutura de atendimento e como a jornada do consumidor impacta na satisfação do cliente, na abordagem, em como a gente vai atender esse cliente. Que eu também vou deixar o link na descrição para vocês que quiserem ouvir mais sobre isso, tá? Aí a gente vai para a terceira camada, que são as ações do front stage. As ações têm contato direto com o cliente. Imagine o atendimento de uma loja, por exemplo. O vendedor está diretamente conectado e antenado com o cliente. Outro exemplo é um recepcionista de hotel, que está ali justamente para atender o hóspede. Então, são pessoas que estão diretamente conectadas com o cliente, então cara a cara com o cliente, tá? E quais são as ações que essa pessoa vai fazer. No backstage é como se fossem os bastidores do front stage. Vamos pensar num palco. O front stage são as pessoas que estão ali no palco e o backstage só é aquela loucura que está atrás para que o palco funcione super bem, que as pessoas entrem no horário, que tudo dê certo, né? E que o espetáculo funcione. Então o backstage é como se fosse realmente os bastidores desse serviço. E para que o front stage aconteça de maneira eficaz, é preciso que a gente né, que a gente ofereça ao vendedor de informações sobre o produto, a gente ofereça essas informações para quem está no front stage consiga levar essa informação para o cliente. Então, a gente sempre tem que estar munindo a quem está no front stage com informação. Por exemplo, é preciso ter um estoquista ou alguém que forneça os dados que o produto desejado tem no estoque. Quais são as cores disponíveis, quantas unidades e assim por diante. Ou, no cenário do hotel, o recepcionista precisa saber se o quarto já está à disposição, se ele já está limpo, se a camareira já passou por lá, né? Que a camareira faz parte do backstage, é ela que oferece essa informação para o recepcionista. Então, é ela que deve informar se o quarto está liberado ou não. Quinto, processo de suporte. São ferramentas ou plataformas que apoiam a equipe durante o atendimento. Por exemplo, como se dará a comunicação entre o back e o front stage? Nem sempre eles estão no mesmo lugar, nem sempre é fácil isso, e é aqui que a boa parte dos problemas acontecem. A comunicação entre os diferentes lugares, setores, pessoas, precisa ser fluida, rápida, para que o cliente tenha a percepção de que o processo é organizado e consistente. Isso demonstra confiança e experiência no trabalho que está sendo executado. Agora vamos falar um pouquinho sobre como aplicar esse board, né, essa ferramenta junto com as equipes, tá? A aplicabilidade do service é relativamente fácil, no entanto é necessário que os atores certos
estejam discutindo e construindo cada etapa. Também é importante fornecer autonomia e liberdade para as tomadas de decisão, possibilitando que as ações que foram acordadas durante a facilitação, durante o workshop, sejam aplicadas de fato, tá? O tempo de aplicação, dependendo da complexidade do processo, isso pode variar, tá? Na nossa experiência aqui da Ideativo, geralmente a gente leva de 3 a 5 dias para a construção do service, sendo que 3 dias a gente faz a imersão completa na análise do processo e 2 dias para discutir resultados e as ações que serão tomadas dali para diante. Finalizamos com a construção de cronogramas e métricas para mensurar os resultados e assim a gente consegue ter um panorama completo do serviço e também como a gente pode melhorar ele, como otimizar e métricas para mensurar isso tudo. E aí, gostou dessa ferramenta? Temos muitas outras aqui que podem ajudar os negócios a escalar com flexibilidade e consistência. Só chamar a gente para trocar uma ideia, beleza? E também muito obrigada por ver esse vídeo até aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Caso queira continuar a conversa, só deixar um comentário aí. E além disso, sempre é importante lembrar que vamos deixar os links e fontes utilizados para a construção desse vídeo aqui na descrição ou no comentário fixado. Para finalizar, também te convido a acessar nosso site, conferir os nossos conteúdos que a gente sempre faz por lá. Então, ideativodesign.com.br. Até a próxima!